Oi, oi, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos a esse aulão aí, essa live sobre TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. De acordo aí com o mês, né, o Janeiro Branco, quem é alusão aos transtornos psiquiátricos, e o TDAH é considerado um transtorno neuropsiquiátrico. Então, assim, realmente sejam muito bem-vindos. Eu me sinto extremamente feliz por ter a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco de conhecimento com vocês. Eu sei que tem várias pessoas que são TDAHs, ou que têm filhos, ou pais, ou irmãos, enfim, TDAHs, ou que de alguma forma são curiosos pelo tema. Então, eu vou tentar trazer um monte de coisas interessantes sobre TDAH, tanto que foram perguntadas, inclusive até que elenquei talvez umas 16 perguntas, mas também a ideia é mais trazer um papo, então eu vou falar especificamente sobre TDAH e um monte de outras condições que estão inseridas nesse tema, tá bom? Então vamos lá, mas afinal de contas, o que é o TDAH? TDAH é a sigla para transtorno do déficit de atenção barra hiperatividade. Por que esse barra e não I ou com? É porque é assim que o DSM, que é o manual americano, traz que o paciente, na verdade, ele pode ter o quadro desatento, pode ter o quadro hiperativo impulsivo e pode ter a forma combinada, que são as três formas do TDAH propriamente dito. E assim, de onde vem o TDAH? O que seria de um modo geral? O TDAH, ele está dentro de um grupo de condições neurobiológicas chamadas transtornos do neurodesenvolvimento. Ou seja, é um grupo de condições no qual a pessoa já nasce com aquela condição e que, com o passar do tempo, vai de alguma forma se manifestando. Assim é também o transtorno do espectro autista, transtornos de tics, como por exemplo, uma condição antigamente chamada Gilles de La Tourette. É assim também o transtorno de deficiência intelectual, antigamente pejorativamente chamada de deficiência, desculpa, de retardo mental, e hoje a gente chama de TDI, transtorno de deficiência intelectual ou deficiência intelectual, e outros mais, como transtorno específico de aprendizagem, antigamente chamado de dislexia, desortografia e descalculia. Ou seja, todos esses transtornos que eu mencionei, eles fazem parte de um grupo grande chamado transtornos do neurodesenvolvimento. E aí, como que a gente faz, eventualmente, para entender que o paciente possa ou não ter o tal do TDAH? Para isso, nós temos por obrigação de preencher critérios. Ou seja, não é aleatório a ideia de que o paciente tenha TDAH. Até surgiu uma pergunta que, na verdade, foi um comentário, dizendo, em 2003 eu fui diagnosticado com TDAH e por que que agora surgiram tantos pacientes tantas pessoas se dizendo TDAH? Na verdade, a gente tem que obrigatoriamente seguir esses critérios. E os critérios, hoje a gente sabe que são 9 critérios para desatenção e 9 critérios para hiperatividade e impulsividade. Se o paciente apresentar excessivamente esses critérios, tanto do ponto de vista de quantidade quanto de intensidade, em múltiplos contextos, ou seja, não apenas em casa, não apenas na escola, ou no reforço, ou na casa da avó, etc. Ou seja, em todos os cenários, pelo menos dois eles dizem, mas a gente entende que o paciente apresenta em múltiplos. Ele eventualmente vai apresentar o TDAH. E para isso, via de regra, o DSM ele determina que os sintomas têm que, de alguma forma, ter iniciado antes dos 12 anos de idade. Então, assim, se chega um adulto que se diz desatento, por exemplo, a gente vai na investigação entender quem ele era enquanto criança e adolescente. Porque se eu estou afirmando que é um transtorno do neurodesenvolvimento e a criança nasce com essa questão, mas ao longo do tempo vai tomando forma, eu tenho ele, né, o paciente tem por obrigação que já ter manifestado esses sintomas antes dos 12 anos de idade.